Olha quem eu achei aqui. Eu queria Oh, falar. meu Deus, olha a rainha. Quem é Exu? O que é um Exu? Papo sobre religião de matriz africana, Djamila. Ô, rainha. Vambora, vamos ver então o que ela diz aqui sobre Exu, que provavelmente ela tá falando de Exu, Orixá, e não o Exu catiço da Umbanda e da Quimbanda. Oh, meu Eu Deus. queria começar isso com você. Pra mim, a minha vida inteira, tipo, agora eu tô sentindo vontade de conhecer outras religiões e tal, candomblé. Eu sei que é uma parada que me chama muito, assim, eu tenho muita vontade de curiosidade, mas, tipo assim, eu respeito tanto que parece que eu fico esperando o melhor momento. Eu sei que não existe melhor momento, mas eu fico, tipo assim, não. Deixa eu, sei lá, me sentir bem espiritualmente, pôr nessa parada que eu acho que vai ser uma parada que vai... Vai ser uma porrada. É, eu já te falei isso, vai ser uma porrada tão grande pra mim que pode mudar até a minha vida. Pra quem nunca foi num terreiro e vai pela primeira vez, o coração sai pela garganta, né? Porque, principalmente se for terreiro de candomblé. Gente, o candomblé é uma tradição tão linda, tão poderosa. Eu não sei por que ela tá sendo cada vez tão mal vista. Eu não sei por que o sacerdote de candomblé não para fazer uma reforma, porque é tão poderoso. A gente gosta tanto do candomblé, mas, nossa, eu canso. E eu vejo que muitas pessoas já cansaram de ir e enfrentar tantos problemas ali que o candomblé tem, não só da hierarquia, mas do comportamento e de mais um monte de coisa. Porque realmente, de fato, é lindo. Agrada de ver, de ouvir, você sente a energia, mas, nossa, depois você não sei o que passa. A gente. Só de pensar, tem que ir pro candomblé, aí você pensa o que vai vir de bom, mas você sabe o que você vai encontrar lá. Quem frequenta candomblé sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu acho que os sacerdotes, as sacerdotisas de candomblé, deveriam rever um pouco dessas problemáticas do candomblé, porque daqui a pouco os candomblé vão estar vazios. Porque beleza é bom, mas beleza cansa. A gente não come só beleza. Uma hora cansa e a gente para de ir. Eu fui num candomblé recentemente, mas eu fiquei 10 anos sem ir no candomblé. E sem ter vontade nenhuma de ir. É muito ruim, porque o candomblé é muito bom. É bonito, é poderoso. Mas com essa hierarquia, com essas chatices dos pais de santo, não dá pra aguentar, não. E aí, mas só que é engraçado isso. Hoje eu penso isso, eu tenho 33, mas praticamente na minha vida inteira eu vi esse preconceito com essa religião, com essas religiões, né? Tipo assim, macumba, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, porra, eu nunca parei pra analisar, eu nunca parei pra estudar, eu nunca parei pra ver essa parada, tá ligado? Essa religião, não é possível, essa parada deve... Peraí, comecei a ver e a pesquisar e a buscar sobre e a ver e fui achando, fui me encantando, fui falando, cara, isso aqui, peraí, tem muita coisa boa aqui, cara, por que rola tanto preconceito, porque falam tanto disso, eu queria falar disso aqui também, sabe, esse preconceito que tem na religião também. É muito bom, Mítico. Ai, gente, o Mítico é tão lindo, né? Olha esse perfil. Nossa, o Mítico, ele é muito lindo. Ele tem uns traços indígenas. Nossa, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Mas vamos lá. Deixa eu até Falar mudar o sobre frame isso, aqui pra porque, mudar pra Djamila. tudo que veio do negro foi demonizado e colocado como inferior, né? Nesse processo de colonização, né? A gente foi colonizado por português. Isso, pronto. Uma mulher lindíssima para enfeitar nosso quadro aqui. Mas tá vendo a importância do conteúdo que está disponível na internet ser de qualidade? Porque o curioso, ele vai lá pesquisar. Aí ele entra numa página qualquer, ele entra num canal qualquer e tá lá a pessoa falando que tá tudo bem falar que Exu é o diabo. Tá tudo bem porque em tal religião, em tal tradição, Exu pode ser o Satanás, o diabo, vai matar galinha com dente, vai louvar Beelzebu, Satanás, Astaroth e tudo mais. As pessoas curiosas vão pesquisar. Elas vão tentar entender por que tem tanto preconceito. Aí quando elas vão tentar entender, elas caem num figurão desse aí, elas entendem, tá vendo? Por isso tem preconceito. Pô. Olha o que vocês estão fazendo aqui. O Brasil é cristão, o Brasil não vai aceitar isso aqui. Então, muitas dessas pessoas caem nessa, porque a gente sabe que essas pessoas, elas pagam muito caros para estar no hype da internet. Ninguém cresce na internet sem pagar.
Quer dizer, com o tempo cresce. Mas um crescimento rápido, a gente pode citar, por exemplo, o Vic Vanilla, que cresceu muito rápido, ó, foi dinheiro. Foi pagando. Coloca dinheiro na monetização para você ver se não cresce rapidinho. É caro. Você tem que ter dinheiro. E esses caras, eles querem chocar. Então é muito importante que a gente tenha material de qualidade para explicar as nossas tradições, porque os curiosos que querem quebrar os seus preconceitos, eles vão nos achar. Então nós temos que ter uma informação de qualidade. Mas claro, eles estão com a deusa sentada nessa mesa aqui. Oh, meu Deus, o que eu não daria para estar sentado nessa mesa nesse dia? Nossa, vamos lá, vamos escutar ela falando, pelo amor de Deus. Então, é a língua do português, a religião, e aí demoniza a cultura e a religião junto. E as religiões de matriz africana, elas foram perseguidas, né, historicamente. Houve épocas que tinham que se esconder, por isso que muitos terreiros, né, são distantes. E até hoje meio que os terreiros, eles são ocultos, assim, né? Sim. Você nunca vê, tipo, terreiro fulano de tal. Igual... Terreiros de verdade são ocultos. E o candomblé é chamado de roça para disfarçar. Ah, por que não chama de templo? Porque tinha que se chamar de roça. Para quando você falasse, vão para a roça, as pessoas entendessem que você estava indo para uma roça e não para a macumba. Era muito importante essa estratégia de língua, de linguagem, para disfarçar. Porque bastava a pessoa te denunciar para você ser preso, para você ser exilado, para você sumir e ninguém mais te achar. Era pesado o negócio, não era simples não. Hoje quem pode ter aberto uma grande igreja com imagens gigantescas são outras pessoas. E mesmo assim nem todas, né? Porque a gente viu recentemente no Rio Grande do Sul a polêmica, né, da imagem do Exu Lúcifer, né? Do Exu Lúcifer não, do Lúcifer lá no templo da Quimbanda, e teve um problema jurídico ali. Jurídico. Então, assim, não é essa laicidade não existe, não. Então a gente ainda é perseguido. Não tem como se mostrar totalmente, não. Por isso que os candomblés continuam escondidos. Os bons candomblés, tá? O candomblé exibido geralmente não é tão bom assim. Não vou falar que eu não conheço todos, mas os melhores que eu fui, que eu senti mesmo ali a força, foi desses candomblés afastados. Não é à toa que tem um dito, né? Macumba boa e macumba longe. Quanto mais escondido, mais coisas poderia ser feito. Qual é a igreja, não sei o quê. É tipo, é uma portinha. Por conta desse processo todo de perseguição mesmo que houve, né? Das religiões de matriz africana. E com isso veio a demonização. Ah, Exu é o demônio, essas religiões fazem o mal. Quando o demônio não existe na nossa concepção de mundo como candomblecista. O demônio é uma invenção cristã. Não existe demônio. Exu é o primeiro orixá. É o orixá da comunicação, é o orixá que cuida da rua, das encruzilhadas. E aí depois você tem Ogum, que é o grande guerreiro da tecnologia. Só um detalhe aqui sobre mitologia é que Exu, ele não é orixá. Sabia? Exu não é orixá. A gente chama Exu de orixá por uma questão de carinho. Porque a Exu está tão perto da gente, a gente gosta tanto de Exu, que a gente chama de orixá. Mas, na verdade, Exu é imolé. Exu é imortal. Ele não casa como orixá, porque o orixá ele é um ancestral divinizado. E Exu nunca teve corpo encarnado. Ele já foi criado imortal. E ele não é Irum-Molé, porque ele não veio do Orum. Ele já foi criado aqui. Então ele é um imortal que pertence ao Aie e não ao Orum. Os imortais que vieram do Orum, como Obatalá, Yemowo, Adje, Olokun, essas divindades são Irum-Molé porque elas foram criadas no Orum e vieram para o Aie. E todos os outros que nasceram aqui são chamados de Imolé. Então, Exu, na verdade, é um Imolé. Ele é um imortal que nasceu, foi criado aqui no Aie. O ferreiro, você tem uma série de características. E Ogum também não é orixá, tá? Ogum não é orixá. Ogum é um ébora. Segura essa aí. E que interessante, né? A gente estuda a mitologia grega na faculdade de filosofia. E por que a gente não pode estudar a mitologia iorubá, dos deuses do candomblé,
também como mitologia? Por que uma é estudada, a outra é demonizada? Você não precisa necessariamente ser do candomblé, mas você pode estudar enquanto Deve mitologia. ser muito louco. E é lindo, e aí você vê que tem características, às vezes, de deuses iorubás muito similares aos deuses gregos. Só que um é estudado e tal, o outro é demonizado. Estudado, tatuado, endeusado. Exatamente. Jogo, vira tudo. E a gente tem que saber por que é o racismo religioso, né? Porque vem a religião de pessoas negras e o quanto que a capoeira já esteve presente no nosso Código Penal, o samba já foi criminalizado. A capoeira. A capoeira teve presente no Código Penal brasileiro, era proibido. Olha que incrível. A expressão de quem não tem a informação. Por isso que é importante a gente falar o óbvio. Com certeza é óbvio para Djamila Ribeiro que isso aconteceu. Ela é uma historiadora. Ela tá ali estudando isso há muito tempo. Mas para o mítico, que é um comum na sociedade, que não estuda, ele é comum porque não estuda essas coisas, olha a surpresa de entender que, olha como isso aqui foi proibido já, foi criminalizado. Por isso que, às vezes, o óbvio é importante ser dito, porque talvez não seja óbvio para outra pessoa. Praticar capoeira. Então a gente vê que o que vem do negro é tido sempre como ruim. O samba já foi criminalizado, o rap como foi. Então às vezes as pessoas não param para pensar por que o que a maconha também nesse processo, no mesmo processo, pelos mesmos motivos, ainda é criminalizada. Ninguém fala, né? Vem do homem branco europeu, o que vem do negro, até depois virar moda ou ficar interessante, passa por esses processos. As religiões passaram por esses mesmos processos. E é importante as pessoas sempre falam, gente, conheçam. Vocês não podem acreditar no que as pessoas estão falando. Leiam sobre, tem muitos livros. Existem babalorixás e alorixás, né, que são mães de santo, pais de santo, na internet hoje, postando, falando. Você tem que conhecer. Desculpa interromper aí, Deusa. Gente, livros e seguidores que vai seguir alguém, alguma influência da macumba, fica uma dica aqui. Evite os esotéricos, se você quer uma coisa que é tradição, e procure as pessoas que estão mais próximas dessa tradição. Por exemplo, eu não escondo de ninguém que eu amo as tradições indígenas. Então, eu sigo pessoas indígenas. Eu não quero saber, por exemplo, o que o Alexandre Comino tem a dizer sobre a cultura indígena. Para mim, tanto importa a opinião dele sobre isso. Mas eu quero saber o que a Guajajara, lá da Amazônia, fala sobre a cultura indígena dos Tupinambá. É ela que eu quero seguir para que eu entenda isso. Quando eu quero saber sobre tradição judaica, eu não quero saber o que o pastor acha da Torá. Eu vou até um rabino, ouvir dele o que a Torá tem a dizer sobre tais assuntos. E assim é um filtro mais saudável para você ter a purificação da informação que você está recebendo. Se você ouvir a história de África a partir de um historiador branco europeu, você vai ter uma história. Se você ler a história de África contada a partir de um historiador africano, você vai ter outra história. Quem você acha que vai ter a história mais coerente? Aí é com você. Então, assim, é uma dica para você ter um filtro melhor da onde é que você bebe e as fontes que você tá ingerindo aí para você edificar o seu conhecimento. Quando eu quero saber de coisas esotéricas, aí sim, eu vou ver Alexandre Comino, vou ver Alain Barbieri, vou procurar as bruxas da Wicca, porque é disso que elas entendem, dele que eles entendem. Mas quando o assunto é macumba, eu vou pro preto, quando o assunto é indígena, eu vou pro indígena, quando o assunto é Bíblia evangélica, eu vou pro pastor, quando o assunto é a Torá, eu vou pro rabino, e assim vai. Porque senão eles incutem um medo nas pessoas, e as pessoas têm medo, às vezes... Sei lá, eu com as minhas contas, eu tô com a minha conta hoje de Exu, porque hoje é segunda-feira, é o dia dele, às vezes as pessoas olham, ficam com medo, falam, não precisa ter medo. Exu não vai te fazer mal, gente. Então, mas elas fazem esse gesto de tipo... Muito. E quando eu era criança, eu fui iniciada Fazem com 8 mesmo. anos no candomblé. Iniciação é você se entregar ali pro seu orixá, você vai ver o orixá. Eu sou uma filha de Oxóssi, que é o orixá da mata. E aí eu lembro, e aí nesse processo de iniciação se raspa a cabeça, a gente fica recolhido, se usa turbante, bom... Aí eu fico com a língua coçando pra falar as coisas. Gente, mas olha só, olha que diferença da cultura, né? Na cultura dela, as cores de Exu é o colorido. Porque tá falando do quê? Da alegria da vida.
da mistura que nós somos. Sabe quem mais usa o colorido para simbolizar, para se simbolizar? Egbe-Orum. Egbe-Orum é a comunidade do céu. São os espíritos que virão a nascer. São os nossos descendentes que ainda vão vir a nascer. Que aqui no Brasil foi meio que sincretizado com o Zerê, mas também usa colorido. Olha como Exu, uma coisa demoníaca, é tão próxima a uma figura conhecida como criança infantil, que são os Egbe-Oruns, que são os Iporim, que são os Eure, que aqui vai ser chamado de Erê, os Vunge. Exu, na figura Yorubá, é uma divindade que não tem nada a ver com coisas sexualizadas, coisas macabras. Quem colocou esse manto de macabro foram os jesuítas para poder conseguir demonizar Exu. Porque se não fosse isso, não tinha conseguido. Tanto que, se você não sabe, o tridente é um tabu para Exu Orixá. Sabia? Porque o tridente é o signo dos Adioguns. Adioguns são inimigos dos orixás. Então, quando eu coloco um tridente para simbolizar Exu Orixá, eu estou chamando ele de inimigo. Por isso que em cultos tradicionais a gente não coloca tridente em Exu, porque o tridente é uma ofensa para Exu. Olha que absurdo. Mas sabe quem usava tridente? Elegba. O Vodun usava tridente. Por isso que quando vem para cá, eles colocaram tridente na mão de Exu Orixá. Ofendendo. Eu sempre falo para todo mundo, olha, o candomblé, o povo negro, o povo preto tem uma dívida histórica com o Exu também. Tem uma dívida histórica com o Exu. Então, a gente tem que rever. Tem casa de candomblé que ainda acha que Exu Orixá é o diabo. É terrível, terrível. Depois que eu saí desse processo da iniciação, eu tive que fazer o período do preceito, que a gente só usa roupa branca e tal, usa o turbante. Eu fui para a escola. Eu tive que ir para a escola. E foi horrível. Nossa, imagina. Horrível. O tanto que eu sofri, até que um dia um menino, na hora do recreio, arrancou o meu turbante. Eu estava careca, um trauma para mim aquilo. É uma violência, né? Claro que não se compara, mas eu acho que é meio que equivalente. Uma pessoa que está passando por quimioterapia, está tentando esconder ali os sintomas, né? Que a pessoa perde o cabelo e do nada a pessoa arranca. Para uma mulher, na sociedade moderna, é vergonhoso estar careca, mas fazia parte do rito. Então, com certeza foi traumatizante, sim. Nossa, é horrível, uma violência terrível. E a minha mãe, ela obrigava a gente a ir, né? A mãe preta mais velha, não tinha muita... Tem que ir, sim! E eu não queria ir porque eu sentia o preconceito. E aí o racismo religioso fez com que eu me afastasse da minha religião durante muito tempo. Eu só fui voltar em 2013. Que? Nossa, você mesmo teve essa parada? Porque foi tão difícil no período da infância e adolescência. E adulta, eu até respeitava, já li as mitologias, mas ficava. Não sei se fosse. Eu volto em 2013. O PH Digital 250 falando assim, é mesmo porque não tem Kratos saindo com a porrada com Ogum. Mas aqui, você sabia que tem um jogo, acho que é, jogo PS5, Cultura Banto. Aqui, Zaú é um jogo maravilhoso que é baseado na cultura Banto. Se você quer entender, olha que lindo, é um jogo lindíssimo, gente, lindíssimo. Se você quer entender um pouco da cultura Banto, da história do Kalunga, da divindade Kalunga, que aqui ele coloca Kalunga como divindade masculina. Aqui, ó. Aqui, deixa eu aproximar aqui. Ele coloca Kalunga como uma divindade masculina. Aqui, ó, Kalunga. Mas Kalunga não é uma divindade masculina. Kalunga pode ser um título para um Zambi, mas Kalunga como deidade, ela é feminino. Mas esse jogo, ele é baseado na cultura Banto, tá? Zaú é de PS5. É um jogo muito, muito bom. É um jogo de macumbeiro. Claro, macumbeiro que entende de cultura Banto. Eu joguei assim, devorando. A história é muito boa, o jogo é muito bom, é muito lindo, é muito colorido. Tem as máscaras, tem os poderes baseados no poder dos xamãs. É muito legal mesmo. Indico aí.
E aí volto mesmo fazendo as minhas coisas e tal. E você vai ver que o terreiro, na verdade, a lógica da comunidade, que a lógica dos orixás não tem nada a ver com o que as pessoas falam, que quando você... o orixá, Oxum é a cachoeira, Iemanjá é o mar. Então, logo para nós, não faz sentido poluir o mar, poluir a cachoeira, porque é poluir as nossas divindades. Todo o sentido que o candomblé traz, não só como religião, mas como filosofia de vida. Então, a gente pensa a partir dessa perspectiva. Então, eu vou pensar Exu, por exemplo, que é o orixá das encruzilhadas. É o orixá que a gente pede proteção quando vai sair na rua. E aí ele é da encruzilhada, é a lógica do E. A gente vive numa sociedade colonial, absolutamente colonial, que é a lógica do ou. É o homem branco impôs a cultura dele, eu sou humano, você é o outro, você é o objeto, você é menor e tal. E a gente reproduz isso, mesmo as pessoas ativistas. Então, acha que tem um jeito certo de ser ativista, acha que tem um jeito certo de ser professor ou de ser comunicador, ou você é isso, ou você é aquilo. Sociedade machista é ou você é mãe, ou você tem uma carreira, ou... É a lógica colonial. Exu vem e fala, é a lógica do E. Você não precisa destruir uma parte sua para ser quem você é. Você pode ser mãe e trabalhadora, e ter uma carreira, e ser ativista, e gostar de ficar bonita, e gostar de maquiagem. Por que eu preciso? Porque eu sou uma mulher feminista, eu não posso gostar de estar de batom e maquiada e produzida, eu não posso gostar disso e daquilo. Então, é libertador quando você pensa a partir dessa lógica da encruzilhada. Isso me... E é por isso que Exu, ele é o melhor conselheiro para o ser humano. E é por isso que é Exu Orixá que responde no Erim de Logum. Por isso que Exu nos presenteou com o Erim de Logum para que nós possamos conversar com ele e ele nos orientar a partir dos 16 ou do Ifá. Porque é a partir desse entendimento que Exu traz sobre nós que nós conseguimos agregar. Aí Exu chega lá no Erim de Logum e fala, olha, você está muito medroso. Você tem que cultuar Oiá para ter coragem. Você está muito fraco, você tem que cultuar Xangô para ter vitalidade. Olha, você está muito doente, você tem que cultuar o Batalá para ter saúde. Você está muito rancoroso, tem que cultuar Iemonjá para ficar mais amoroso. Então, é Exu que nos sonda e através do Erim de Logum, que é o jogo de búzio, ele traz a solução para nós, acrescentando coisas na nossa vida. Então é maravilhoso. A deusa Djamila tá certíssima. Libertou tanto nesse processo meu de volta. Eu sou várias coisas e eu não preciso destruir uma coisa do que eu sou de quem eu sou para ser aquilo que o outro quer, porque é o E. E a gente junta, a gente agrega, a gente multiplica, a gente não fica diminuindo e destruindo. Aí... Que é a filosofia de Exu, porque Exu é o átomo. Como de um átomo, hoje nós temos 4 trilhões de átomos por aí espalhados, formando todo o nosso universo. Porque Exu, que era um, foi se multiplicando ao ponto de criar todo o nosso universo baseado no átomo. Então, essa é uma filosofia de Exu. Você não precisa deixar de ser algo. Você se divide e seja 2. Se divide e seja 4. Se junta a outras pessoas e seja algo maior. Você não precisa se destruir para se formar. Vai nos se formando a partir do processo de vida. É maravilhoso. A filosofia de Exu é maravilhosa. E tá vendo como é diferente? Ouvir da boca de uma negra, ouvir da boca de um candomblessista que é letrado, é diferente. É muito diferente. Quando eu olho para Oxum, por exemplo, que é a orixá, né, que é a cachoeira, que é a deusa da fertilidade, a gente vai fazer oferenda. As mulheres que querem engravidar vão fazer oferenda para Oxum, ela é a mãe. Só que tem uma história sobre Oxum que diz que Oxum, antes de cuidar dos seus filhos, ela lava as suas joias. O que isso quer dizer? Que antes de cuidar dos outros, você tem que cuidar de si. Maravilhosa a filosofia de Oxum. Agora eu vou mandar aqui uma pergunta para vocês. Nossa, fugiu a pergunta, calma aí. É uma pergunta bastante interessante sobre Oxum. Calma aí que eu vou lembrar. Calma. Tá. Você acha que Oxum, ela é um orixá, ela é um ébora, ela é um imolé ou ela é um irumolé? Que categoria de divindade é Oxum? Oxum é uma grande divindade amada no mundo inteiro, né? Vamos lá, joga aí no chat que eu quero saber se você sabe. Oxum está com um espelho ali, olhando para si, dizendo é o autocuidado. Então, ser mãe não é se abandonar.
Ser mãe não é só se sacrificar pelo filho. Ser mãe é cuidar de você também. Então você vai aprendendo que há várias formas de maternidade. Aí você tem Nanã, que não quis maternar. Para as mulheres que não querem ser mãe, é libertadora. Aí você tem Ansan, que é a mãe que vai trabalhar, que vai para o mercado. Ela tem 9 filhos, que é a deusa, né, do raio, das tempestades. Ela deixa 2 chifres de búfalos com os filhos. E ela diz, se vocês precisarem de mim... Não, Gorete, não tem como uma divindade ser 3 coisas. Ou ela é uma ou ela é outra. Me batam o chifre que eu volto na velocidade do vento. O que Yansan nos ensina? Que você pode ser uma mãe trabalhadora e protetora, e cuidar dos seus filhos, e ter sua vida. Então, quando você realmente estuda e aprende, você vê que é muito mais libertador, que não tem absolutamente motivo nenhum para você ter medo. Se você quiser ser religioso, sim, vai ter os rituais, você tem que cumprir, é trabalhoso, o povo acha que é fácil, quando tem função no terreiro, mas você pode ir lá conhecer. Você não precisa necessariamente já fazer parte, você pode ir numa festa, olhar a festa, é tão bonito, o xirê, os orixás dançando, você pode ir um dia, enfim, numa cerimônia para observar, ir se aproximando aos poucos, ou ir estudando já os mitos e trazer isso para sua vida, para a forma como você enxerga a vida e enxerga o mundo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pessoal, olha, para mim já deu aqui, já foram bastante coisas aqui, a gente assistiu bastante coisa juntos, né? E trazendo aqui um pouco da resposta. Deixa eu tentar dar um zoom. Fica ruim, né? Com zoom fica ruim. Respondendo aqui para vocês. Oxum não é orixá. Oxum, ela é um imulé. Por que Oxum é imulé? Oxum, ela nasce do ventre de Iemonjá. O pai de Oxum vai depender da região, tá? Alguns dizem que foi Olofim, alguns dizem que foi Oromilá, alguns dizem que foi outras divindades. Então, o pai, ninguém sabe. Então, Iemonjá basicamente foi uma mãe solo, né? Iemonjá, ela tinha dificuldade para engravidar. Iemonjá é uma Irummolé. Iemonjá, ela veio do Orum e se instalou no Aie. Iemonjá consultou Ifá. Ifá determinou que ela fizesse ebó no rio Oxogbo. Então, todos os dias, Iemonjá pegava uma bacia, ia até o rio, se banhava, lavava sua roupa, voltava, tinha relações com seu marido, até que ela engravidou. Quando Iemonjá engravidou, ela continuou essa rotina de ir até o rio, tomar banho, tal. Como Iemonjá era uma pessoa muito querida, ela vivia rodeada por crianças. Então, as crianças iam com ela, voltavam com ela e tudo mais. Um dia, Iemonjá já estava com a gestação avançada, ela estava lavando roupa ali na beira do rio Oxogbo e ela dá a luz. E as crianças que estavam ali ajudam ela a dar a luz ali. Quando a criança sai dela, a criança automaticamente se funde ao rio. O espírito do rio, o rio não tinha espírito e o espírito da criança se funde à existência daquele rio. Então, Iemonjá batiza a sua filha de Oxogbo. E ali fica conhecida. Então, o verdadeiro nome de Oxum seria Oxogbo. E depois ela vai ser conhecida como Oxum, mas ela é uma imulé, porque ela é filha de 2 Irummolé, de 2 imortais, que vieram do céu, vieram do Orum. Logo, ela não tem composição humana. Então, Oxum é uma imulé. Ela é uma imortal que nasceu no Aie. A diferença de um imulé para um orixá é que um orixá, ele é um filho de um imulé com um ser humano. Então, por exemplo, Alacanxoxô, que seria o Oxóssi, ele é filho de uma imulé com um ser humano. E ali nasce como vamos colocar, um semideus. Então ele era mais forte, ele era mais inteligente, ele era mais rápido que os seres humanos comuns. Por isso que ele conseguiu fazer grandes feitos ao ponto dele
cravar o nome dele na mitologia. Por isso que ele vai ser divinizado, porque ele estava perto da comunidade ancestral, da comunidade real dos seres humanos, e depois que ele foi embora do Aie, a memória dele ficou, tornando ele um ancestral divinizado. Então, o orixá é um ser humano, que seria basicamente um semideus, filho de um Imolé com um ser humano, que fez grandes coisas e se tornou ali uma deidade, porque ele é adorado pela sua comunidade. Por isso que cada família cultua um orixá principal, porque eles são descendentes desse herói. Então, a família de Cossô cultua Xangô, porque Xangô era um semideus, e ele se tornou orixá. Alguns outros eram filhos dos próprios Imolé. Cara, se você olhar, quer ver? Deixa eu trazer aqui para vocês. É rei de Ilé-Ifé. Olha o rei de Ilé-Ifé. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha o rei de Ilé-Ifé. O homem, vai falar que esse homem não é diferenciado. Ele é grande, ele tem uma imposição, uma presença diferenciada. Por quê? Porque ele é descendente direto de Obatalá. Olha ele perto dos outros, como ele é diferente. Ele é mais alto, mais corpudo. Então, aqui em Ilé-Ifé, no carregado. Então, é diferente. Ele é um descendente direto de Obatalá. Por isso que ele é o Oba Ilé-Ifé, o rei de Ifé na Nigéria. Tá vendo? Então, essa ancestralidade sanguínea ainda continua. Então, isso é muito importante para o povo iorubá. Por isso que Oxum é Imolé. Ela não é Irumolé, porque ela não nasceu no Orum e desceu. Ela não é orixá, porque ela não veio de uma conjuntura de um deus com um ser humano, mas ela é fruto de 2 Irumolé, de 2 imortais que deram a luz, né, para ela aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma coisa. Baixa sim, baixa o jogo que é muito bom. Zaú é um jogo maravilhoso. Orixá, Irumolé, não sabia escrever Oxum Irumolé. Ele era um Hércules. É basicamente quase a mesma leitura que um semideus. Só que na literatura grego, né, o semideus ele tem que se tornar um deus fazendo atos heróicos. O filho de um Imolé com um ser humano, ele não precisava, porque era inegável a sua majestade. Era inegável que ele nasceu para liderar os seres humanos. Tanto que a maioria deles se tornaram reis. Eles se tornaram patriarcas. Ogum virou patriarca de Irá, de Obeogundá. Xangô virou patriarca de Cossô. De Oxum se tornou a matriarca de Oxogbo. E assim vai. Todos eles fundaram uma nação. Que no passado era nação, hoje são estados da Nigéria. Babá tem cidades da África que tem ótimo de Oxum, como Irumolé. Então, Irumolé, em alguns conceitos, é dito como uma saudação. No próprio candomblé de Queto, você vai ver que eles saudam o Oxaguian como Irumolé. Como se Irumolé fosse uma saudação. Então, em algumas partes, você vai encontrar que as pessoas saudam a divindade como Irumolé, mas não é uma saudação, é um status quo deles mesmo. Telocô foi Xangô. Agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Maravilhoso. Título de Oxum como Agbá Irumolé. Pois é, Oxum é a grande matriarca de muitos orixás, tá? Muitos orixás saem do ventre de Oxum. Oxum é uma divindade maravilhosa. Amo Oxum de coração. Pessoal, oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves, Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes,
atrasa. Mas também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.